Boa noite a todos. Esta atividade está sendo realizada em comemoração aos 90 anos da logosofia no mundo. A finalidade é compartilhar um pouco da pedagogia logosófica e do trabalho que realizamos no Colégio Logosófico de Uberlândia, apoiados por essa pedagogia. Meu nome é Tatiana, eu sou estudante de logosofia, atuo como docente do Colégio Logosófico desde 2013 e atualmente eu sou coordenadora pedagógica de educação infantil. Boa noite, meu nome é Sara, estudo logosofia e sou professora no Colégio Logosófico desde 2011, tendo assumido a função de professora regente há alguns anos. No título do painel já está parte da grande prerrogativa da pedagogia logosófica, que é, enquanto ensina, faz feliz. Bem, eu vou falar um pouquinho da concepção logosófica de infância. Para ensinar e fazer feliz, é necessário entender como é a criança, do que ela precisa para ser feliz. Um dos principais aspectos destacados pela ciência logosófica é a configuração bio-psico-espiritual do ser humano. Portanto, a criança precisa ser assistida em seus aspectos físicos, psicológicos e espirituais. Eu vou destacar 3 características da criança que são mais voltadas para os aspectos psicológicos e espirituais. Vamos começar imaginando uma terra pronta para o cultivo, limpa, prontinha para plantar. E para ter bons frutos, como seria esse plantio? A primeira pergunta a se fazer seria: quais frutos eu quero que essa terra produza? Então, escolheríamos as melhores sementes, aquelas que pudessem produzir plantas saudáveis com bons frutos. Por que isso? Se deixarmos essa mesma terra sem nenhum cultivo, há como saber o que esperar para colher? E é justamente essa imagem que a pedagogia logosófica apresenta com relação à mente infantil. Que a mente infantil é terra virgem e fértil. Essa é a primeira característica da criança que eu vou destacar hoje. Portanto, há que fornecer às crianças sementes ótimas, que propiciem que a mente se desenvolva livre, aprendendo a pensar, desenvolvendo sua criatividade, a reflexão, o seu entendimento. Um exemplo de sementes a serem fornecidas às mentes infantis são as que vêm por meio de estímulos naturais e positivos, que vão favorecer a formação de conceitos e a guiarão pela vida. Conceitos de vida, de ser humano, de Deus, das leis do universo, o conceito do próprio universo. Se observarmos uma criança, veremos como ela se encanta com a natureza. Com uma formiguinha, uma borboleta, uma flor, com a chuva, um passarinho. Portanto, podemos propiciar à criança, desde tenra idade, o estímulo à observação dos processos da natureza e, assim, associá-los com o que ocorre dentro de si. Por exemplo, o simples fato de observar a metamorfose da borboleta, o crescimento de uma planta, ou até mesmo o amadurecimento de uma fruta, enquanto isso ocorre, eu posso ensiná-las a observar que há um recurso dentro dela, que a ajudará a esperar o tempo de cada coisa. E que esse recurso se chama paciência. Ela observa, então, o mundo lá fora e associa com o mundo de dentro, ou seja, com o seu mundo interno. Uma outra característica que a pedagogia logosófica destaca é que a criança está ávida por saber. Ela observa, mexe, desmonta, pergunta. Ela tem o seu entendimento muito incipiente, o que para nós adultos já é óbvio, para a criança não é. Ela ainda está vivendo suas experiências e ela quer aprender. Portanto, como que nós, adultos, poderíamos proceder? Há que lhe explicar as coisas, dar elementos para compreender o mundo ao seu redor, fazer perguntas, reperguntas
ir movimentando o seu entendimento, estimulando o gosto pelo saber, jamais o tolhendo ou inibindo a criança em perguntar, ou até mesmo ignorando suas inquietudes. Há que escutá-la e ensiná-la. E o terceiro aspecto que selecionei para trazer a vocês é que a criança é sensível por natureza. Ela precisa ser protegida de tudo que possa ferir sua sensibilidade. Por isso, a importância de selecionar os ambientes, os conteúdos, as conversas, os jogos. Aí podemos pensar, não, mas eu não vou criar a criança em uma redoma. Então, não devemos fazer isso mesmo, mas há que protegê-las sim. Quando eu dou uma vacina, eu estou propiciando que ela tenha contato com o mínimo do micro-organismo para que vá se imunizando. Não a colocamos em contato direto com a doença para que ela tenha defesas. Isso é perigoso. Há um tempo, um processo que precisa ser respeitado. Portanto, devemos dosar e selecionar tudo aquilo que não vai ferir sua sensibilidade, com imagens deprimentes, de violência, com discussões, com uso de palavras inadequadas perto delas. Isso sim pode marcá-las. Enfim, tendo claro essas características, que a mente da criança é a terra virgem fértil, que a criança está ávida por saber e que há que proteger sua sensibilidade, a pedagogia logosófica norteia o trabalho a ser feito pelos pais e docentes. A professora Sara vai compartilhar com vocês um exemplo desse trabalho realizado na prática. Uma das bases do trabalho da pedagogia logosófica é a formação de conceitos e valores, pois entendemos que eles constituem o alicerce da formação moral dos seres humanos. Há um ensinamento na logosofia que diz o seguinte: todo o conceito admitido deve reger, pois, a conduta de quem o admite. E isso é fácil de observarmos, pois vemos acontecer em nós mesmos. Nossas ações são de acordo com os conceitos que temos dentro, que aprendemos ao longo da vida. Então, a formação de conceitos verdadeiros e de valor elevado é o que vai dar suporte e segurança para esse indivíduo em formação, que é a criança. Com isso, levando em conta as características e as vivências de cada idade, o Colégio Logosófico nomeou suas turmas utilizando conceitos que fossem possíveis de serem trabalhados, entendidos e experimentados de acordo com cada faixa etária. Sendo assim, foram adotadas as seguintes denominações: Infantil 1, Turma da Alegria. Infantil 2, Turma da Amizade. Infantil 3, Turma da Generosidade. Infantil 4, Turma do Afeto. Infantil 5, Turma da Colaboração. Primeiro ano do Ensino Fundamental, Turma da Valentia. Segundo ano, Turma da Bondade. Terceiro ano, Turma da Simpatia. Quarto ano, Turma da Paciência. E quinto ano, Turma da Gratidão. Todos os anos, as professoras de cada turma realizam um projeto envolvendo inúmeras atividades que tem como objetivo favorecer a formação do conceito que dá nome a cada turminha. Para exemplificar, irei compartilhar com vocês parte do trabalho que foi realizado o ano passado com uma turminha de Infantil 5, para trabalhar o conceito de colaboração. Primeiramente, são selecionados alguns ensinamentos dentro da bibliografia logosófica, para nortear e embasar o trabalho. Para realizar o projeto no ano passado, eu usei duas fontes como base. A primeira, na natureza, todas as partículas que a configuram colaboram entre si. Essa fonte está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, disponível no site da Fundação Logosófica. Eu usei
este ensinamento como princípio norteador para a elaboração de uma aula, na qual apresentei aos alunos exemplos de colaboração na natureza por meio de fotos e vídeos. Em seguida, fizemos uma roda de conversa sobre uma das imagens apresentadas, destacando qual era o exemplo de colaboração em cada uma delas. Uma imagem que foi apresentada, por exemplo, foi a de um passarinho que come os carrapatos no boi. O pássaro se alimenta e deixa o boi livre dos carrapatos. A outra imagem de um passarinho que comia o resto de alimento nos dentes de um jacaré. Para encerrar essa primeira parte que introduz o conceito, as crianças fizeram um desenho para registrar o que aprenderam e o que mais lhes chamou a atenção. O segundo ensinamento logosófico. Nisso reside o segredo da colaboração. O obstáculo pode exceder o esforço pessoal, mas deve existir a convicção de que esse obstáculo será eliminado com a colaboração de todos. Esse ensinamento é do mesmo livro, Introdução ao Conhecimento Logosófico, e me serviu de orientação para a criação de uma atividade prática, na qual todos os alunos da turma precisavam colaborar, trabalhando juntos para atingir um objetivo comum, arrastar um pneu com 2 pessoas em cima. Primeiro, cada criança tentava arrastar o pneu individualmente. Após todos tentarem sem sucesso, foi sugerido à turma que juntos, unidas às forças de cada um em conjunto, eles tentassem arrastar o pneu. E a alegria foi geral ao observarem que haviam conseguido arrastar o pneu ao longo de toda a extensão da quadra. O objetivo desta atividade foi proporcionar que os alunos experimentassem que com a colaboração de muitos é possível vencer obstáculos mais difíceis, que individualmente não haviam conseguido. Após essas primeiras atividades, as crianças ouviram a história do livro Eu Quero Ser Colaborador, da autora Leilinei Pais Leme, na qual o personagem principal aprende com a professora o que significa colaborar e o valor de ajudar os demais. Recordamos cada uma das atitudes de colaboração do personagem principal e destacamos em conjunto algumas atitudes que poderiam ser praticadas pelas crianças, tanto no lar quanto na escola. Os alunos fizeram registros em sala, com ilustrações, demonstrando como podem colaborar em casa e no colégio. Ao longo de toda essa parte do trabalho com o livro, foi ressaltado junto aos alunos que, quando colaboramos, estamos fazendo um bem, e isso nos deixa felizes. Uma parte desse projeto foi feita na aula de artes visuais, onde foi proposto às crianças a pintura de 2 imagens similares. Uma fariam individualmente e outra em duplas. Foi solicitado anteriormente que observassem o tempo que seria necessário em cada uma das atividades. A primeira atividade, que foi feita individualmente, precisou de 2 aulas de artes. A segunda, que foi feita em dupla, apenas uma. O objetivo da atividade foi favorecer que os alunos experimentassem que, quando há a união de esforços, o trabalho se suaviza e podemos, inclusive, ganhar tempo. Além dessas atividades específicas que trabalham diretamente o conceito que dá nome à turma, este conceito é recordado e reforçado nas inúmeras oportunidades ao longo do ano, em diversas atividades ou situações vividas pelas crianças. Também é importante destacar que, de forma natural, eles são repetidos e aprofundados pelas professoras dos anos seguintes, que lhes complementam com novos elementos, de acordo com as necessidades apresentadas nas situações do dia a dia na escola. O que apresentamos hoje é uma pequena parte de tudo que encerra esta pedagogia. Esperamos que tenham podido conhecer um pouco mais do trabalho realizado em nossa querida escola. Essa pedagogia se aplica não só à infância,
mas a todas as idades. Seu conteúdo é muito amplo e ela apresenta uma infinidade de recursos para conhecer a si mesmo e para educar, seja como pais ou educadores. Sua fundamentação e diretrizes se encontram na bibliografia logosófica. Já gostaríamos de aproveitar para convidá-los para participar da próxima atividade virtual, que será realizada pela Fundação Logosófica de Uberlândia e ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília, e terá como tema uma nova forma de superar as dificuldades da vida. Ela será realizada nesse mesmo canal. Basta acessar o endereço do YouTube que está sendo mostrado no slide. Se vocês quiserem receber mais informações sobre a logosofia e, consequentemente, sobre a pedagogia logosófica, nós vamos deixar um link no final desse vídeo para que vocês possam acessar nosso formulário online e solicitar mais informações. A Fundação Logosófica disponibiliza também inúmeros livros da bibliografia logosófica para download gratuito. E vocês poderão acessar a página de download através do QR Code, que também será apresentado ao final do vídeo. Além disso, convidamos a todos para que conheçam um pouco mais sobre o colégio e o trabalho realizado no dia a dia com as crianças, visitando o site, nosso Instagram ou agendando uma visita presencial à escola. Agradecemos a atenção de todos e desejamos uma excelente noite. Boa noite e até a próxima atividade.